Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado pela sua audiência nesse final de tarde do domingo, dia do Senhor, começo de mais uma semana, o dia sagrado por excelência para nós cristãos católicos, porque é o dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Aqui estamos nesse fim de tarde para mais um encontro de 30 minutos, que pela terceira vez vai refletir sobre o tema fascinante da providência divina. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso significa dizer que creio que Deus tem todo o poder e poder de criar e poder de conservar. Creio na providência divina, creio no cuidado divino por todas e cada uma das suas criaturas, das mais insignificantes até a mais nobre que é o homem. Creio que a providência divina se aplica a cada espaço do universo, a cada acontecimento da história do universo, a cada acontecimento da nossa história. Nos 2 primeiros programas vimos o prelúdio, a introdução ao tema da providência, o Deus Criador que cria do nada, que faz vir à existência a partir do nada todas as coisas visíveis e invisíveis. E ainda, por assim dizer, no grande prelúdio desse tema vastíssimo, que é o tema da providência, nós estamos investigando no Antigo Testamento os louvores à providência divina, a exaltação do poder majestoso de Deus que cria e que conserva todas as coisas. E com o salmista já abrimos esse encontro que nos coloca diante da realeza de um Deus que sapientissimamente cria e conserva e concede estabilidade a todas as criaturas. Não estabilidade no sentido estrito do termo, como estabilidade, algo que parado, algo que não se move, algo fixo. Não é essa a ideia de estabilidade. A estabilidade da criatura reside exatamente em ela, está subordinada ao plano imutável de Deus, ao desígnio de um Deus eterno que tem uma vontade bem definida, um plano bem definido, um desígnio bem definido para todas as criaturas que vieram à existência por um ato de amor poderoso, por um ato de poder amoroso, e que tem um plano bem definido que a criação participe da sua vida, que a criação, sem mérito algum de sua parte, possa desfrutar do ser de Deus, da vida de Deus. E nesse sentido, tudo é criado por Ele, nele e para Ele, a quem a glória e o poder, a majestade por todos os séculos dos séculos. O tema da providência já nos obriga a começar esse encontro rezando. E rezamos com os Salmos. O Salmo 118, versículos de 89 a 81, faz uma relação muito bonita entre a palavra do Senhor, que é imutável, que é eterna, que é estável, e todas as suas obras que também são estáveis nesse sentido que nós acabamos de falar. Vamos rezar um pouco com o salmista, louvando e adorando a divina providência. É eterna, Senhor, vossa palavra, tão estável como o céu. Vossa verdade dura de geração em geração, tão estável como a terra que criastes. Tudo subsiste perpetuamente e pelos vossos decretos, porque o universo vos é sujeito. Dura de geração em geração. É claro que essa expressão antiquíssima remete-nos ao tempo. E Deus não é sujeito ao tempo. O que para nós supõe uma quantidade de uma sucessão de tempo, o antes, o durante e o depois, uma grande quantidade de tempo, para Deus é eternidade. A palavra de Deus não dura no tempo apenas, porque o tempo conhecerá o fim. Já não há tempo. Essa frase se encontra no Apocalipse, quando o apóstolo
evidente e evangelista João descreve a eternidade. Já não há tempo. Mas quando o autor sagrado diz a vossa palavra dura de geração em geração, significa tua palavra é imutável. Tua palavra permanece para sempre. A carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, a respeito de Jesus, que é a palavra de Deus, que é o verbo que se fez carne. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será por toda a eternidade. Mas aqui ainda precisa de uma matização. Vossa verdade dura de geração em geração, tão estável como a terra que criastes. A estabilidade das criaturas, estabilidade do planeta Terra, o ambiente onde o salmista vive, onde nós vivemos, trata-se de uma estabilidade não no sentido de que a Terra não esteja sujeita ao tempo, que a Terra não mude. Enquanto matéria, ela está sujeita à mutabilidade. Toda a matéria está sujeita à mudança. Se ela não mudasse, ela seria Deus, porque somente Deus é o único ser, Ele é o único ser que não está sujeito à mudança. Mas essa estabilidade aqui significa precisamente isto. A Terra muda, mas ela está sob o domínio de Deus. Ela não está sujeita a uma instabilidade caótica. Uma hora tem essa forma, outra hora tem outra forma. Não há absolutamente leis que regulem o seu funcionamento, o seu desdobramento, etc. A Terra é constituída desse complexo de reino animal, de reino vegetal, enfim, os minerais, e todos eles têm leis próprias que regem a sua existência, o seu desdobramento, as suas mudanças, etc. Então, tão estável como a terra que criastes. Estabilidade não no sentido fisicista, estabilidade não no sentido físico, no sentido científico, mas no sentido, tu fixaste que tudo o que existe na terra esteja sob o teu domínio imutável. Esteja sob os teus auspícios que não mudam nunca. As leis que regem cada criatura, obviamente, possibilitam a mudança no tempo, mas tudo isso está por autoridade tua, por desígnio teu, por vontade tua e vontade que não muda. É nesse sentido, a estabilidade da criatura tem como fonte última a estabilidade do próprio Deus, a imutabilidade de sua santa, eterna e abscôndita, infinita e perfeitíssima vontade. E mais, tão estável como o céu. O mesmo conceito que se aplica à terra, se aplica também ao céu. O céu é estável nesse sentido. O céu está sujeito à mudança, o universo, os planetas, as constelações. A astronomia mostra que os planetas e tudo aquilo que existe no universo estão em constante mutabilidade. Mas a estabilidade aqui é a estabilidade providencial de Deus. É a própria providência de Deus. E mais, tudo subsiste perpetuamente pelos vossos decretos. Atenção, que perpetuidade aqui não se refere à duração da criatura. Como se ela fosse perpétua tanto no início quanto no fim. Ou seja, perpétuo é aquilo que sempre existiu e sempre vai existir. Ora, esse predicado só se aplica a Deus. Logo, quando a Escritura fala de perpetuidade dos decretos em que tudo subsiste não enquanto tal, isto é, como se a matéria fosse eterna, a criatura fosse eterna. No plano de Deus, que é eterno, tudo subsiste, seja enquanto algo desejado, seja enquanto algo criado e conservado por Deus. Enquanto a criatura existir, ela subsiste nos decretos imutáveis de Deus. Eu vou repetir bem devagar.
tudo subsiste perpetuamente pelos vossos decretos. Existe uma subsistência no querer de Deus, na vontade de Deus, antes de as criaturas virem à existência. E existe uma subsistência perpétua enquanto as criaturas existirem. É próprio da criatura vir do nada e, enquanto perdura, ser conservada por Deus. Antes de ser criada, já subsiste na vontade divina, no plano divino, no desígnio divino. É uma subsistência perpétua, ainda que não tenha vindo à existência. E quando vem à existência, enquanto subsiste, subsiste pela perpetuidade dos decretos divinos. O Deus perpétuo, o Deus eterno, conserva a criatura enquanto ela existe. Vamos agora a um outro texto formidável do livro da Sabedoria, capítulo 9, versículo 9. Mas, ao lado de vós está a sabedoria que conhece vossas obras. Ela estava presente quando fizestes o mundo, ela sabe o que vos é agradável e o que se conforma às vossas ordens. O cristão, quando o assunto é sabedoria no Antigo Testamento, olha logo para nosso Senhor Jesus Cristo e na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, uma frase lapidar do apóstolo Paulo que diz: os judeus pedem sinais, os pagãos pedem sabedoria. Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para aqueles que creem, tanto judeus como pagãos, é poder e sabedoria de Deus. Essa sabedoria que estava presente quando criastes é o próprio Verbo. A sabedoria, qualquer que seja o livro que trate dela, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, nós já sabemos, o apóstolo Paulo diz quem é poder, quem é sabedoria de Deus, Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Deus criou todas as coisas com sabedoria. Ou seja, Deus criou todas as coisas com o seu Filho. E é por sabedoria, com majestosa sabedoria, que Ele conserva todas as coisas. Ou seja, pela força do seu Filho. E a força do Filho e do Pai é o próprio Espírito Santo. Terminamos aqui o primeiro bloco, não saia daí. No próximo bloco, nós daremos continuidade, ainda no Antigo Testamento, aos louvores, aos encômios, à adoração do homem do Antigo Testamento, a divina providência em quem acreditamos. Até logo mais.